Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje, é claro, vamos falar de futebol. Será que é só de futebol, Josias? E aí, tudo Tem bem? muitas polêmicas aí, né? Desse fim de semana do Campeonato Brasileiro envolvendo os mineiros, né? Envolvendo os mineiros é ótimo, né? Hoje também tem jogo do Atlético. O Atlético e Curitiba se enfrentam às 8 da noite no Independência. É um jogo que pode colocar o Atlético um pouquinho mais acima na tabela, já que hoje ele está já na segunda página, né, Josias? Isso, exatamente. Mas antes, vamos começar falando do América, meu amigo. Antes que você comece a falar, só lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta comentar aí no post do Facebook que a gente vai vir aqui e vai conversar com você, beleza? Josias, América e Santa Cruz, rapidamente. Vamos falar de grafite, vamos falar de 3 gols, vamos falar de quê, Josias? De demissão de Sérgio Vieira. Pra variar, né? Uma coisa que cíclica ali no América, né? Já começou errado pela demissão do Givanildo, né? Um time que pelo menos tinha algum fundamento, tinha algum trabalho, pelo menos era um time que tinha alguma tática também, né? E aí contratou o Sérgio Vieira, começou razoável, algumas esperanças, com algumas virtudes da equipe, mas os resultados não vieram. E aí, né, o futebol é o futebol, como a gente conhece, e acaba sobrando também para o treinador. Porque se fosse para ser sincero, teria que demitir o elenco inteiro do América e não apenas o treinador, né? E aí aconteceu esse fato. Ontem mais uma derrota crítica, vexatória do América dentro da sua própria casa para o Santa Cruz, acachapante. E foi a gota d'água, né? Ainda lá faltando poucos minutos para acabar a partida, todos os presidentes do América se reuniram e já a decisão estava tomada, né? Realmente ele não conseguiria se sustentar no cargo com uma derrota como a que aconteceu ontem. Um time apático, sem criatividade, completamente fora de sintonia, fora de ritmo, sem saber onde estava realmente. E aí sobraram desculpas no fim do jogo e a conta caiu em cima do Sérgio Vieira, que é até um treinador promissor, mas que realmente o que vier para o América agora é lucro, né? Porque a situação já desbandeirou de uma maneira que ficou praticamente sustentável aí, vai ter que brigar pelo menos para fazer uma campanha digna, né? Porque o rebaixamento é uma coisa que está aí no caminho do América, mas tem que brigar pelo menos até o fim para conseguir escapar disso, né? O problema é que os números do América são muito ruins. Foi a sexta vitória, sexta derrota ontem, seguida. Sem marcar, né? Não marca gol, é um time que tem a pior defesa do campeonato, é um time que não joga em casa, é um time que não consegue se impor fora de casa também, é um time que não consegue ter um padrão tático definido pelo Sérgio Vieira. Acho até que a demissão do Sérgio é algo que não tem o que fazer, porque a partir do momento que você perde a sexta vez seguida, o que você vai tentar com o treinador? O plantel é esse, não dá para mudar. Vale lembrar que essa semana encerra o prazo de contratar jogadores do exterior. Vai acabar, não tem jeito de contratar mais ninguém. A não ser que você traga um time da Série B e jogue no lugar do América, né? Mas não tem jeito de fazer isso também. Então não tem o que fazer. O América está caminhando a passos largos, né? Largos mesmo, está se esforçando inclusive. E deve voltar a jogar a segunda divisão na próxima temporada. É um time fraco, é um time que não tem sintonia, é um time que não tem referência, é um time que não tem nada. Isso. É um time que vai jogar contra todo mundo e provavelmente vai perder para todo mundo. É uma coisa que... A situação que a gente já até falava, né? O problema do América é que tem que começar, toda vez que sobe, tem sempre essa questão de bate e volta. O problema é que o América, quando entrou na Série A, a gente até conversava aqui antes do programa, que o Campeonato Mineiro maquiou muita coisa ali no América, no elenco do América, que para os diretores era um elenco que poderia fazer alguma frente no Campeonato Brasileiro, inclusive foi falado, né, pelos próprios presidentes que o América brigaria por Libertadores, por título, e é uma coisa que a gente sabia desde o início que não era possível. O América tinha que se colocar no seu lugar e fazer de tudo para se retrancar ou tentar alguma coisa para manter primeiro na Série A, para depois pensar em alguma coisa grande. E aí o América sempre está jogando muito aberto. O América é um time que não procura se defender,
que dá muito espaço, o Santa Cruz deitou e rolou. E o Santa Cruz é um time fraco também, o América não conseguiu fazer nada frente ao Santa Cruz. Então esse que é o mais decepcionante e prova que realmente o América precisa agora é de um treinador que saiba onde o América está, o que o América precisa fazer e principalmente precisa jogar muito retrancadinho, fechadinho ali para tentar alguma coisa no Brasileiro. Né? Essa situação. Não, pois é, e tem alguns comentários aqui, Josias. O Leomar Lino fala que falta força de vontade dos jogadores do América. Também Leomar, falta. eu até acho também que falta. Mas os jogadores são limitados também. Se fosse assim, só o torcedor jogava, né? Exatamente. Não tem mas como. falta realmente ali algumas uma peças vontadezinha, do né? América. Também. Falta, sim, Não, falta nisso também. eu concordo. Falta também. O pessoal tá xingando aqui a gente, tá, Josias? Porque a gente escreveu crise generalizada, daqui a pouco a gente fala disso. E o outro foi o Fabrício Prates, que falou que o jogador tinha que receber de acordo com a produção. Ô Fabrício, eu até concordo com você, mas tem um problema, né? 2 times se enfrentam num jogo, né? Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Ou não, né? Porque o América, do jeito que tá, não tá querendo mostrar muita coisa também. E aí a gente vê as justificativas depois da partida, o próprio Danilo, que foi muito bem no Mineiro, é uma coisa assim que ele sente que tá mal, mas é aquela história, o América já tá entrando derrotado em campo, né? Então não tem nem uma sombra ali de que vai mudar alguma coisa, uma esperança que vai mudar. E detalhe, ontem, a gente consegue mais ou menos acompanhar quem que é favorito e quem que não é através das casas de aposta, né, Josias? O América era favorito contra o Santa Cruz ontem. Exatamente. E mesmo assim não conseguiu fazer nada, né? Nada. Foi um jogo, aliás, o jogo foi um bom jogo do Santa Cruz, não dá para negar isso. O Santa Cruz jogou muito bem e o América foi completamente envolvido durante a partida. Isso. Bom, vamos falar do Cruzeiro, Josias. Cruzeiro ontem, né, como vocês já sabem, já viram o jogo, já viram os gols. Perdeu mais uma vez o Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fluminense no estádio do América, lá em estádio do América. Edson Passos. Edson Passos, lá em Mesquita, né, Josias? Isso. E o pessoal tá brigando aqui com a gente sobre crise generalizada. Gente, na minha opinião eu acho que o Cruzeiro não pode estar na zona de rebaixamento como está. Ponto. Ele pode fechar a próxima rodada na penúltima colocação do campeonato. O Cruzeiro não pode perder para o Atlético Paranaense por 3-0 em casa. O Cruzeiro não pode ter esses resultados medíocres que vem tendo. O Cruzeiro não pode contratar jogador no meio da temporada achando que é salvador da pátria, que só colocando lá vai resolver. O Cruzeiro não pode ser xingado pelo próprio atleta. Se isso não for crise generalizada, o que é? Exatamente. Né, Josias? O que está acontecendo no Cruzeiro é isso, né? A gente vê muita desinformação de um lado, algumas coisas que estão muito obscuras ali dentro do elenco e a prova disso é o próprio Riascos, né? Porque desde quando ele voltou ao Cruzeiro, ele já externou o seu desejo de não querer ficar aqui e ele continuou sendo aproveitado. Beleza, não tinha jogadores que poderiam fazer frente até mesmo o próprio Riascos. Mas a partir do momento que o jogador já externa isso, já fica com o pé atrás. E aí, chega na partida, ele é colocado para jogar, ele entra em campo e já começa... A palavra certa é essa, avacalhou o time mesmo, desde quando ele entrou em campo contra o Fluminense ontem. Chutando bola para fazer gol do meio de campo. Ele tentou fazer um gol do meio de campo. Exatamente. E logo em seguida ele pega a bola e isola, velho. Isso. Ele já estava, para quem não sabe, o Riascos estaria suspenso se ele tivesse sido demitido. Exatamente. Ele forçou esse cartão amarelo. Forçou. Ele chutou a bola no meio campo. Querendo driblar todo mundo. Então... já é uma prova de que ele não quer ficar lá e o treinador, aí já entra na situação do treinador. O treinador, ele tem sim, pelo menos o sentido, ele trabalha com os jogadores todos os dias. Ele sabe que o cara não quer ficar no clube, o cara não quer fazer nenhum esforço e coloca o jogador ainda, pronto, aí termina de completar todo o problema que está acontecendo dentro do Cruzeiro. E eu gostaria que os internautas que estão nos assistindo comentassem aqui com a gente qual que é a opinião de vocês com relação a essa crise do Cruzeiro. Se é culpa só da diretoria, se o Paulo Bento tem uma parcela de culpa, se os jogadores também têm uma parcela de culpa, porque na minha opinião eu acho que é um pouco dividida essa história, dividido. O Paulo Bento já sabe que a torcida tem uma rixa com o Alano.
O Alano é um jogador fraquíssimo, não dá para ninguém consegue bancar o Alano. E aí o Paulo Bento vai lá, o que faz, Josias? Escala o meio-campo com Alano e Bruno Ramires. Aí a torcida do Cruzeiro fica louca. Isso. Tanto que a torcida do Cruzeiro ontem já sabia que o time ia tomar coco antes do jogo começar. Exatamente. E aí, já veio, Bruno Ramires tomou o cartão. É até difícil chamar de Bruno Ramires, né? Coitado do Ramires aí, por tudo que tá acontecendo. Alano jogando de meio. O Alano já jogou de tudo do Cruzeiro, né? Faltou só ele tomar o lugar do Fábio agora. Ele virou. É a versão totalmente deturpada, por exemplo, do Patrick, que também já rodou por muitas coisas, mas o Alano é 1000 vezes pior do que o Patrick, né? Totalmente. E aí ele continua sendo escalado. E o Ariel Cabral no banco. E aí é que não dá pra ficar, como diria o nosso amigo Fausto aqui, fora Bentinho. Assim, eu não sou a favor da demissão do Paulo Bento. Não sou. Não sou porque eu acho que não tem treinador no mercado que esteja, não vou nem nível do Paulo Bento, porque pouca gente conhece o Paulo Bento. Mas é questão de trabalho mesmo sendo desenvolvido. Você tem que apostar no cara. Você não viaja, pega um avião, vai para Portugal, contrata um cara para demitir ele em 3 meses. É a minha opinião. Aí vão falar, tem o Mano Menezes, tem isso, tem aquilo. Gente, Mano Menezes deu uma banana pro Cruzeiro de uma semana para outra. Numa semana, no jornal Tempo, aqui com a gente, ele falou na cara do Thiago Prata e do Bernardo Lacerda, que são os 2 setoristas do Cruzeiro, que a China não dá futuro, que a China é isso, que a China é aquilo. Uma semana depois ele acertou com o futebol chinês. Não dá para confiar no mercado também. Então, na minha opinião, os jogadores tomarem vergonha na cara, a torcida do Cruzeiro também tem que fazer seu papel, tem que ir no Mineirão. O jogo contra o Sport no próximo domingo, às 4 horas da tarde, é de fundamental importância. O Sport Recife ontem bateu o Grêmio por 4-2 lá na Ilha do Retiro. E se não forem 50 mil torcedores lá, vai ser difícil segurar o Sport também, que está mais ou menos ali no mesmo nível do Cruzeiro. Exatamente. Então, tem todo mundo comprar a briga, porque senão a segunda divisão não acerta, Josias. Tem que... Agora, eu já tenho uma opinião sobre o Paulo Bento, que realmente, o que ele precisa, beleza, se o Cruzeiro não quiser demiti-lo, mas ele precisa também entender o que está acontecendo no clube. Porque a torcida não gosta do Alano, não coloca o Alano, gente, não precisa colocar o Alano. O Bruno Rodrigo tá mal, a zaga do Cruzeiro, Bruno Rodrigo, Bruno Viana, o que tem que fazer? Tá lá o Manuel, já tá treinando há 1 mês já e não joga, tem alguma coisa errada com o Manuel. Léo, cadê o Léo? Por que o Léo não joga? É o que a gente conversou hoje. Exatamente. O Léo tem um problema com todos os treinadores que passaram pelo Cruzeiro. Mas não é possível que o Léo não jogue. Nenhum treinador colocou o Léo desde Vanderlei Luxemburgo. De titular absoluto do clube. Ninguém. Mas mesmo assim, tem algumas coisas no Cruzeiro que não tá dando para entender. Por exemplo, ontem o Rafinha não tinha condições de jogo, tudo bem. Mas o Rafinha ele poderia ter começado jogando e não ter colocado o Alano. Aí seria um time mais ofensivo? Beleza, não tem problema, pelo menos você tentar alguma coisa. Mas o que não dá é para o Cruzeiro continuar fazendo essas mudanças e colocando muitos jogadores da base, que é o Bruno Viana e o Bruno Ramires, estão totalmente queimados com a torcida do Cruzeiro já. Então... O que é uma sacanagem, tá? Vamos falar, agora eu vou fazer a defesa do Alano também. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou quando estava 2-0. 2-0 para o Atlético Paranaense. Já estava sendo vaiado. Já estava sendo vaiado. O cara não tinha pegado na bola, sabe? Então é aquilo. Ou a torcida compra a ideia de que o Cruzeiro realmente briga para não cair e começa a lotar o Mineirão. O Cruzeiro já tem a 4ª melhor média de público, né, Josias? Agora a torcida tem que realmente fazer valer o que ela é, porque a torcida do Cruzeiro é gigante, tem que ir no estádio, tem que apoiar esse time, porque se essa torcida não carregar esse time nas costas, vai dar problema. E aí, com relação ao Riascos, Josias, já tem muita gente aqui falando, né? O Riascos é uma situação... Aí vem um problema de pronome também, adjetivo. O que ele falou. Não dá. O que aconteceu é isso que a gente comentou aqui no início. O jogador ele não quer ficar no Cruzeiro e esse erro do Riascos é uma coisa que pode ser computada ao presidente do Cruzeiro pela contratação que ele fez. Porque ele que era o diretor de futebol junto com o Valdir Barbosa. Exatamente. Né? Ele bancou a contratação do jogador que todos nós sabíamos que tinha um histórico ligado intimamente, como as pessoas gostam de falar, de chacota mesmo com a torcida do Atlético, por ter feito pela defesa do Vitor mesmo na Libertadores, sempre ficará marcado por conta disso e contratou o jogador talvez querendo que ele desse uma resposta por conta daquilo. Mas é um jogador mediano, que nunca foi tão bem assim, no Tijuana jogou até mais ou menos, mas não é um jogador do nível do Cruzeiro.
foi emprestado para o Vasco, achou a sua felicidade lá, como ele mesmo disse aí, não sei qual felicidade, ele levou a ter cuspe de torcedor no Vasco, beleza, marcou gols, mas e daí? Tá na Série B o Vasco da Gama, não poderia ter falado nunca Não, não isso dá do para Cruzeiro. comparar Cruzeiro com Vasco da Gama em E hipótese aí, nenhuma. o jogador, no ato de profissionalismo, totalmente, não sei, profissionalismo Não dá pra não, falar, né? é antiprofissional. Ele é totalmente antiético, vai lá e dá um depoimento desse ao vivo e aí repercute em todo o país, torcedores falando mal do Cruzeiro, torcedores ironizando o Cruzeiro, e aí vira uma bola de neve e a resposta da diretoria imediata após isso também é uma resposta que precisava ser dada, mas que agora ficará aí algumas dúvidas sobre o que vai acontecer com o Riacho de verdade. Porque se eu fosse diretor do Cruzeiro, nem treinando em separado ele ficava. Tinha que arrumar um jeito de acabar com o Riacho. O problema é que não é simples isso. Não é um simples, contrato mas longo, nem na toca ele deveria entrar um mais. contrato alto. E tem muita gente criticando a postura da diretoria do Cruzeiro que foi equivocada. Eu não achei, não. Não, também não achei que tinha que dar uma Achei resposta. que tinha que falar mesmo, porque não dá. Jogador não pode falar o que quer e achar que tá tudo bem. Não, não é assim, não. O Ellerson Luiz de Souza fala que o Bento está perdido e é implicante, arrogante, some daqui. Tá vendo? Esse aí que é o reflexo da torcida O do Ellerson tá bolado aqui, ó. Amigo, falando aqui comigo, amigo, lotaram o Mineirão com o Paulo Bento, você tá doido? Ô, Ellerson, mas você não lota não é pra treinador não, cara. Tem que lotar pra salvar o time. É pro seu time. Você lota estádio pra Assim salvar o seu foi. time, pra apoiar seu time, pra tentar dar um título pro seu time. Não é porque nesse simplesmente- momento porque ir na boa também é mole, né? Nesse momento é o que tem a torcida tem que comprar mesmo, abrir. Agora, se continuar escalando, Alano, Bruno Ramires, não tem, né? Aí que a torcida fica mais desanimada ainda. Então precisa também de um outro lado, precisa ter o outro lado, bom senso do treinador, para que a situação não se complique de vez. Porque o que ele está provando é que realmente, agora eu vou tocar em outro assunto muito sério aqui. O que o Paulo Bento está fazendo na Toca da Raposa de tão especial que ninguém vê os treinamentos do Cruzeiro também, para ele ver o Alano, colocar o Alano toda vez no jogo, né? Bom, então, ninguém vê os treinos dele. Então Agora, o Alano deve ser um jogador especial. Mas ele no me treino. surpreende a cada escalação que faz. Porque eu nunca toda consigo vez acertar. Muda, eu nunca consigo acertar. Toda vez muda. Agora, a questão do Paulo Bento, gente, é um pouco complicado falar também do Paulo Bento. Como eu já falei aqui várias vezes nos programas anteriores, é difícil você montar um time com elenco em construção. Isso, é tá muito chegando difícil. jogador. E o Campeonato Brasileiro não te dá tempo. Ele não te dá tempo. Você joga domingo, você joga segunda, você joga quarta, você joga sábado, você só joga na sexta, né? Então ele é um campeonato muito complicado, ainda tem a Copa do Brasil no meio. Para quem não sabe, viu, senhores? Cruzeiro e Vitória se enfrentam às 9h45 de quarta-feira no Mineirão. Cruzeiro joga pelo empate para se classificar. Bom, a gente não pode falar que vai se classificar, né, Josias? Antigamente agora, a gente falava isso, né? Mas é um jogo crucial para as pretensões do Paulo Bento ao longo da temporada, porque se ele é eliminado com a classificação na mão, porque o Cruzeiro tem classificação na mão, aí não tem como segurar ele mesmo. Não. Aí realmente a diretoria vai começar com esse blá blá blá, etc, etc, mas não tem jeito. Com relação a Cruzeiro Esporte, como eu falei, é um jogo de 6 pontos, é um jogo em que o Cruzeiro tem que dar uma resposta favorável à sua torcida, aos seus investidores, porque o Curitiba é um adversário direto e joga hoje contra o Atlético, né? Sim. Assim, a gente acha que o Atlético vence, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, é tendência. Mas se o Curitiba consegue arrancar um empatezinho já complica o Cruzeiro. Totalmente. E contra o Sport é jogo de 6 pontos, porque o Sport está lá embaixo também. Isso. E passou o Cruzeiro só ontem, inclusive, né, Jesus? Então, não tem jeito. A torcida do Cruzeiro tem que ir no Mineirão, sim, e tem que fazer a parte dela também. A Fabiana tá falando aqui que a torcida tá fazendo a parte dela. Eu também acho que tá, mas agora ela não tem que fazer nem a parte dela, não. Ela tem que fazer a parte dela, diretoria, dos jogadores. E a diretoria? Gilvan e Paulo Bento arrogante. Eu concordo com você. Eu não discordo, Fabiana. Eu acho que a diretoria também está perdida. Eu acho também que a comissão técnica está perdida, mas eu também não sou a favor de desestruturar uma coisa sem ter um planejamento a longo prazo, entendeu? Então o Paulo Bento tem, pelo menos comigo, ele ainda tem essa credibilidade, a gente tem que esperar. Agora, você pode discordar de mim, né? Lógico, claro que pode até fazer isso com prazer. O José Eduardo Baeta Oliveira aqui fez um textão aqui falando que o Cruzeiro é grande, que o Cruzeiro é lindo, que o Cruzeiro não merece o que está passando, que o Cruzeiro
é maior do que qualquer jogador, isso é lógico, o Cruzeiro é Com maior que certeza. todos eles juntos, e não dá para discutir isso, né, José? Com certeza. E só lembrando, né, que essa situação do Riacho tirou muito foco para os erros que o Cruzeiro apresentou mais uma vez nessa partida contra o Fluminense. A gente já falou de escalação do Paulo Bento e fora isso, tivemos algumas falhas ali individuais, como sempre, questão de defesa, posicionamento, que realmente deixa a desejar. Então o time precisa se unir mesmo nesse momento, porque se não se unir, agora a situação do Riacho pode até trazer algum benefício, porque ele falou mal também dos próprios companheiros. Então os companheiros precisam dar uma resposta, não só para a torcida, como para eles, de que o clube é realmente maior do que tudo que está acontecendo e que o Cruzeiro pode sim sair dessa situação. Então, volta a fita. Volta a fita. Deu até uma rateada aqui. Sai rapidamente disso, porque a crise, como a gente disse, é generalizada. Então, porque a gente não sabe nem qual que é o ponto fundamental ali. É muita coisa que está acontecendo. Então, a diretoria tem que tomar postura, jogadores têm que tomar postura, treinador tem que tomar postura, torcida também tem que apoiar, porque se não se unir, não se fechar, como uma torcida do Cruzeiro sempre diz, fechado com o Cruzeiro, não vai conseguir sair, porque olha só a tabela hoje, olha só a classificação como que tá. Então é muito problemático, né? Eu vou ser um pouco mais direto agora. Perder para o Fluminense, mesmo uma o Fluminense situação numa situação ruim que está na lembrando que o Fluminense pela primeira vez conseguiul jogar na sua própria casa, né? Digamos. Né? Eu acho que é uma situação normal. Entre os 12 grandes, vamos falar 11 grandes, né? Enfim, entre os 11 grandes, qualquer resultado entre eles, que não seja um massacre total, é um resultado normal, na minha opinião. Sim. Tá? O problema é que o Cruzeiro deixou de ganhar jogos importantes. Atlético Paranaense, o Vitória ganhou de 2-0. A Chapecoense fora de casa, o Cruzeiro estava com o resultado pelo menos de empate na mão, deixa os caras fazerem gol no final. Então é complicado, tudo. Sabe? Então se não começar a ganhar também dos times lá de baixo da tabela, que são adversários diretos, aí complica mais ainda a situação. Né? Que é uma coisa que a gente... Situação complicada, né? Que já vem, assim, foi bicampeão brasileiro, tudo bem, a diretoria tem seus acertos com isso, mas não dá, né, para ficar colocando toda vez esse título como alguma desculpa para maquiar algumas coisas. Então, tem que mostrar mesmo a real, tem que aparecer, tem que dar a cara a tapa, e principalmente também os jogadores, porque muitas vezes a gente vê algumas conversinhas atravessadas ali, porque a defesa não fez isso, o ataque não fez aquilo. Não, gente, é um time só, futebol é coletivo. Não, e tá lindo, todo mundo tem que jogar, porque se não jogar... Uma hora é o Fábio que dá indireta para ataque, uma hora é o De Arrascaeta que dá indireta para defesa, exatamente, enfim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vou dar uma cornetada aqui no Fábio, que apesar da grande defesa que ele fez ontem no primeiro gol, e aí, claro, o Bruno Rodrigo também tá numa fase que a bola bate nele, volta pro meio da pequena área, aí não dá para entender difícil, mesmo. Colocar um amigão só na barreira também ali, né, Josias? Nem atrapalhou a cobrança de falta do... Quem fez aquela cobrança de falta? Não sei se foi o... eu não lembro. Porque acho que foi o Mário Júnior, não foi não? Pode ter sido. Acho que foi. Enfim, não lembro. Não adianta. Não adianta, então essas conversinhas atravessadas você tem que... Tem que tirar do elenco. Tem que acabar com isso. Tirar. E tem jogadores que agora, por exemplo, Rafael Sobis é novo, né, no clube. Mas o Ábila também, o Ábila, inclusive, é aquela situação. A estreia dele não foi, né, aquela estreia que o torcedor esperava, mas a bola também não chegava nele, né? Então, ele é um jogador finalizador. Se a bola não chegar nele, não tem como ele fazer muita coisa. Então, o Rafael Sobis tem que jogar também, tem que jogar o William. O William, mais uma vez, não fez uma partida boa. Então, é todo um sistema, toda uma engrenagem que precisa de ajustes urgentes para sair dessa situação. O Romário, Vargas, nome de craque, hein? Romário. O Vargas também é um jogadorzinho ali. Romário e Vargas, no mesmo ataque. É claro que não dá para comparar o Romário com o Vargas, tá, Romário? Mas estou falando só para colocar os dois no mesmo ataque claro, ali. Já estava razoável. Já. Ele fala que o jogo ontem foi muito ruim. Não foi ruim, não, foi horroroso. E pergunta se o Paulo Bento cai se perder para o Sport. Acho. Se eu perder para o Vitória, acho porque aí é como se você fosse lanterna do campeonato, né? Porque o América não está disputando o Campeonato Brasileiro mais. Não, o América já entregou ali, né? Acho que cai sim, Romário.
E aí começa a surgir nomes também, né? O nome principal é o Mano Menezes, né? Antes com a América, eu tô brincando. Não é só a América, acho que não. Não, A América tem que pensar alguma coisa, no Celso Ruth, alguma coisa pra fechar mesmo o time, né? O José Eduardo Baeta fala que o técnico não faz mágica, eu concordo com você, mas ele dá um padrão pro time, né? Ele é o cara que põe os caras pra jogar. Então, se você tem o Ariel Cabral, não falando que o Ariel Cabral é craque, não, tá, senhores? Mas ele jogou bem, Mas ele é melhor que o Alano. Mas ele jogou bem em algumas partidas. Não tem problema ele ter jogado mal também, não, Josinho, mas ele é melhor que o Alano. Né? A gente sabe disso. O Thiago Henrique sempre tá aqui com a gente. Valeu, Thiagão, pela audiência, só que você tá me zoando aqui, né, velho? Tem que apoiar sim, mas a torcida cansa ou vocês gostam de estádio pra ver o time de vocês perderem. Ô, Thiago, não, eu não tô falando disso. Eu tô falando que a torcida tem que apoiar para levar esse time nas costas. É justamente o contrário. Quem vai jogar não vão ser os jogadores, não. Vai ser a torcida. Porque é um time fraco, é um time que está desentrosado, é um time que tem valores individuais excelentes, mas é um time que não está dando liga. Exatamente. Não dá para questionar aqui o talento do Sobis, a referência que o Ávila é no ataque, ou do próprio Henrique que está jogando bem nessa temporada, até queimei um pouco minha língua. Mas assim, é isso. Ou a torcida apoia de fato, leva esse time nas costas, ou esse time vai estar lá em novembro e dezembro quase rebaixado. Porque é difícil você ter uma sequência, né, no campeonato tão complicado igual o brasileiro. E quando você tem a chance de aproveitar isso, você não aproveita, não adianta. Não tem como. Fica muito pior, né? Senão, e tem muitos outros problemas, como a questão de não ganhar dentro de casa, né? Isso aí também tá tirando o sono da torcida, porque o Cruzeiro sempre foi conhecido como referência de bom mandante e agora não tá conseguindo ter um agravante, né? Porque o Mineirão vai fechar por conta dos Jogos Olímpicos e o Cruzeiro vai jogar praticamente fora da sua casa, né? E aí, como até que jogando vai ser? Independência é complicado. Até jogando Independência, porque não tem referência, não joga lá frequentemente, e aí vai só virando uma bola de neve. Então tem que começar agora, tem que ganhar bem do Vitória, tem que classificar bem na Copa do Brasil, tranquilo, classificou, pensa no esporte. Tem que ganhar bem do esporte e tem que ir fazendo ponto dentro de casa e tem que ir pontuando também fora, arrancando pontinhos ali de todos, para o mais rápido possível sair dessa situação e aí sim começar a pensar em outras coisas e ir ajustando o elenco no decorrer disso, né? Tem que fazer isso. Bom, vamos falar de Atlético agora? Vamos falar do Atlético. Para quem não sabe, a gente tem jogo do Galo hoje, 8 horas da noite, Arena Independência, e o Atlético tem uma dúvida no seu setor ofensivo. Josias, Lucas Prato, entra ou não entra, hein, meu amigo? Vai entrar, né? Pela lógica aí de tudo que foi treinado na semana passada, Lucas Prato fazendo ali sua estreia no Campeonato Brasileiro, né? Ele que vinha lesionado, vai aí jogar, formando aquele ataque que muitos comentavam que é ataque ali Lucas Prato e Fred, né? Que pode render muitos frutos ali pro Atlético. Muitos falam que eles têm as mesmas características, mas eu vejo o Prato muito mais saindo da área, buscando o jogo, que talvez não seja uma coisa que ele deveria fazer, mas ele faz também. E aí eu acho que vai dar certo sim esse ataque aí com Lucas Prato, Fred, Robinho. É uma coisa que pode render frutos ao Atlético. E eu acho que o Atlético tem valores individuais ofensivos. Acho que inclusive é o melhor do país, se for parar para pensar de tudo que o Atlético tem. Sim, hoje tem muitas peças ali que realmente destoam dos demais clubes brasileiros. Mas não está rendendo. Não está rendendo, mas há aquela esperança da torcida do Atlético que finalmente o time dê liga. E o Atlético também não está bem no Brasileiro, né? Não está. Que não está bem. Quem está bem no Brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Corinthians brigando ali também. Né? Palmeiras vai lá no Beira-Rio e ganha do Inter. Isso. É assim que se faz campeões. Quebrou um tabu, né? Exatamente. Que não ganhava do Inter há muito tempo lá dentro. Então o Atlético tem essa oportunidade. Lembrando que não vai poder contar com o Casares, vai seguir lesionado por um bom tempo, mas... né, tem essa esperança aí do Prato render bem. Agora, precisa encontrar esse cara do meio campo também, né? Que é uma ausência que o Atlético vem tendo há muito tempo. E que eles estão tentando que seja o Michael Suel. Isso. O Michael Suel que volta do futebol árabe, né? Um futebol que a gente sabe que não é aquele futebol pegado, tem malemolente, né? Joga só à noite, treina só à noite. Se ele jogar razoavelmente, 50% do que ele sabe, ele já é craque no time lá que ele estava. No Atlético é diferente, mas é um bom jogador, que saiu do Atlético ano passado,
jogando bem, né? Até surpreendeu esse empréstimo, mas o Atlético era uma questão financeira e acabou emprestando o jogador. Mas eu acho que ele também tem condições boas de fazer essa função, mas ele não é esse jogador. Mas tem condições de fazer, mas não é, lembrando. Não é. Que não é. O Atlético, gente, é só um palpite, tá? Eu sempre coloco aqui, porque cabeça de treinador, a gente não sabe o que pensa. Então, vamos lá. O Galo deve ir de Vitor, Carlos César, Ronaldo, zagueiro. Leonardo Silva, Douglas Santos, Rafael Carioca, Eduardo, Carlos Robinho, Michael Suel ou Prato e Fred. É isso, né? É isso. Agora, é um time bom? É um time ótimo. Gente, assim, numa boa. Eu acho que o Atlético vence hoje. Vence com relativa tranquilidade, inclusive. O problema do Atlético não é jogar no Independência. Nunca foi, nunca vai ser, eu acho. É o que o time oscila fora de casa. Isso. Quando o time sai de Belo Horizonte, parece ter uma pane na cabeça dos caras e eles não desenvolvem o melhor futebol. Tem uma pergunta aqui do Ederson Freitas. O Galo ainda tem condições para brigar pelo título? Eu acho que não mais. Eu acho que ficou longe. Mas é um campeonato brasileiro. A gente sempre vai lembrar do Flamengo de 2009, né, Josias? Isso. Estava lá atrás, cavalgou e conseguiu o título após o próprio Palmeiras, né, tropeçar, o próprio Atlético tropeçar. Então, eu acho difícil, mas eu acho que o Atlético ainda briga por uma vaga forte na Copa Libertadores da América do ano que vem. Mas tem que jogar bola. Se esse time não jogar bola, não tem jeito. Tem que desenvolver o melhor futebol tanto em casa quanto fora de Belo Horizonte. Se não desenvolver o melhor futebol, não vai ter jeito. Na minha opinião, o time está piorando, inclusive, tá, com relação ao do Diego Aguirre. Eu acho que o time do Marcelo Oliveira hoje é pior e mais mal montado do que era o do Diego Aguirre. Não sei se você concorda. Sim, é um time que deixa a desejar, que a gente pode falar também que está sendo um pouco ali mal treinado ali, né? Que a torcida do Atlético já até questionou isso. Olha a defesa do Galo. Lógico que teve aquele período de invencibilidade, mas todos foram jogos dentro de Belo Horizonte e também de adversário mesmo forte que o Atlético teve ali, no caso foi o Corinthians. Então, mostra oscilação fora de casa, mesmo jogando com todas essas peças que a gente falou. Robinho, Casares estava em campo também, Fred. Então são vários jogadores que poderiam render muito mais do que eles estão rendendo. E isso deixa o torcedor do Atlético com o pé atrás quanto ao trabalho do Marcelo Oliveira. Mas o futebol é aquela história. Sempre tem uma oportunidade de dar a resposta. Então o Atlético joga hoje em casa, vai receber um bom público do Independência, porque esses jogos de segunda-feira, de domingo de manhã, eles estão atraindo bons públicos. Já tinha até hoje o Felipe, que é nosso companheiro que trabalha lá hoje, já tinha 16 mil ingressos. Isso, que tinha falado. Exatamente. Então, isso prova que vai ter todo um clima, um ambiente a favor do clube. E é bom que já dá uma resposta diretamente nessa segunda-feira e aí já trabalha com mais tranquilidade para a próxima partida. E aí sim, começa a pensar nas partidas fora de casa, porque elas são essenciais para o Atlético chegar, porque eu acho que o objetivo do Atlético hoje é chegar no G4, porque a Libertadores, pelo elenco que o Atlético tem, é mais do que obrigação do Atlético uma classificação para a Libertadores. E isso todos os torcedores sabem e todos vão cobrar o presidente Daniel Nepomuceno por essa classificação. No momento que chegar no G4, aí sim ver como o Palmeiras está e já começa a projetar uma disputa ali com o Palmeiras, caso o Palmeiras oscile também no campeonato, que é uma coisa que pode acontecer, mas pelo que o Palmeiras está apresentando, é um time bem regular, né, Cabide? Então fica um pouco complicado ali essa disputa. O Palmeiras é regular igual o América, né? Enquanto um só ganha, o outro só perde, né? Isso, exatamente. Disparidade. O Alexandre faz um comentário aqui, o Alexandre Moreira Fernandes faz um comentário aqui sobre o Vitor, que o Vitor tá mal. Não tá dando a segurança que ele normalmente dava. Mas eu já falei aqui sobre o Vitor. O Vitor é um cara que, na minha opinião, tá, gente? É um goleiro, ótimo goleiro, um baita goleiro, tanto que foi convocado para a seleção brasileira na Copa. É um baita goleiro. Só que ele viveu um momento extraordinário, absurdo em 2013. E depois ele foi mostrando que o atleta que normalmente ele era.
2014 ele foi bem também, mas aí em Inclusive 2015, foi pra Copa, né? 2015 e 2016, ele já não foi aquele goleiro que a torcida do Atlético esperava. É tanto que o Atlético teve dificuldade na Copa Libertadores após falhas dele, contra o Colo-Colo lá, principalmente, né, que ele entregou um gol. Mas é um baita goleiro, é um cara que tem... Tem muito olha, crédito com a tem mais do que crédito com a torcida, né? Então não dá pra Os ficar... pés dele aí, não dá pra o ficar título- cornetando o nosso glorioso Vitor, não, porque o reserva a gente sabe quem que é, né? Tem essa situação do reserva, né? De tudo que tem por trás aí. Então, dar aquela confiança. Eu acho que o Vitor, assim, aquela lesão que ele teve do início, talvez ele voltou muito precocemente. Então, tem toda uma história por trás aí que talvez interfira, mas ele é um grande goleiro. Foi convocado, inclusive, para a Copa do Mundo, como a gente... Lógico, não atuou, mas ele foi para a Copa. Então, de qualquer forma, ele estava com a seleção brasileira e teve seu passe, né, seu status valorizado dentro do clube por tudo que ele fez em 2013. Então, é aquela história também. Passa pela zaga do Atlético, que vem apresentando deficiências também, mas eu acho que ele tem crédito, então ele não deve ser muito questionado, mas precisa também dar aquele gazinho a mais ali e ser bom. Mas é porque goleiro tem um problema que ele depende muito da sua defesa. Isso. A defesa do Atlético não está passando hoje, nossa muita senhora. confiança. E hoje vai Deus ter o Ronaldo jogando, que é um jogador também que estava no River Plate do Uruguai. Que tomou quantos gols na Libertadores? Já não sei se foram 15 gols, né? Gols na Libertadores. Umas contratações realmente, senhores, que eu não até entendo. goleada pro Palmeiras quando o Márcio Oliveira estava no Exatamente. Palmeiras. Então, assim, eu não consigo entender essas contratações. Não é possível que no futebol brasileiro, Série D, C, B, não tenha um zagueiro melhor que o Ronaldo. Mas aí é outra história, a gente não sabe como é que funciona. Exatamente. O José Eduardo Baeta nos elogiando, viu, José? Obrigado. Muito obrigado. Baeta, pela sua audiência, tá? O Ederson volta a perguntar aqui, me questionando, na verdade, mas se o Galo vencer hoje, vencer o Palmeiras no domingo, as coisas poderão mudar em relação ao título? São 6 pontos. Né? Vai tirar uma São diferença. 6 pontos, você tira 3 do Palmeiras. Né? Já é algum Não, e começo. ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, aí, poxa, né? É uma... Já grande, é outra... grande responsabilidade, outro fora que dá outra gabarito, moral. né? Outro gabarito. Dá uma moral pro time que aí sim, aí que é a resposta que o Atlético tem que dar pro torcedor. Porque se ganhar do Palmeiras fora... Ele tem condição de ganhar de qualquer um. Exatamente. Aí já é uma resposta que o torcedor quer e vai ter um jogo muito emocional, né? Porque o Márcio Oliveira saiu do Palmeiras da forma como ele saiu. Então acredito que ele também vai dar uma pilhadinha aí para conquistar essa vitória fora de casa. O Alexandre Moreira Fernandes pergunta do Maluf. O Maluf tá doente, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele tá afastado dos trabalhos, então não tem nem previsão de retorno não, tá? Praticamente ele não tá mais exercendo. Não tá exercendo a função. Faz muita falta pro Atlético também, assim, pelo menos questão de bastidores, ele faz. Faz toda a diferença. Muita falta. O Romário Vargas pergunta não, ele fica brincando. Se juntar a zaga do Cruzeiro e do Atlético não dá uma. Cara, eu acho que não dá meia. Eu acho a defesa das duas equipes muito fracas. Sinceramente. Na situação que tá, né? Eu acho, o Leonardo Silva é um jogador que merece uma estátua no Atlético. É um cara Sim, por tudo que fez. Gol final de Libertadores. Espetacular, gols importantes, é um líder nato, é um cara que chama a responsabilidade para si. Só que no aspecto físico ele não tá dando conta mais. Não tá dando. Chega pra Infelizmente, todo mundo, né? não tá dando. Eu já teria falado para ele, olha, Léo, tem um lugar aqui para você na diretoria. Isso tal. seria até uma peça interessante ali, né? Ele já tem um certo colocar... acesso a todos os jogadores. Exatamente, então eu faria isso, porque infelizmente de zagueiro hoje, ele está ajudando a afundar esse time do Galo. Na minha opinião, tá, gente? Eu acho que é da maioria de vocês também, porque a gente já viu... Nós já vimos o Leonardo Silva jogando em alto nível, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. É um caso que, inclusive, parece um pouco com a situação do Lugano no São Paulo, que é um ídolo do clube, e a gente vê que ele não tem mais condições físicas, e mesmo assim ele continua sendo escalado, obviamente, que para suprir algumas ausências, como foi do Michael, por exemplo, contra o Atlético Nacional. Mas é um jogador que não tem condições mais de atuar em grande nível, mas está lá, né? Então, o Leonardo Silva talvez poderia começar a pensar nessa possibilidade
de aposentar, ele não é inclusive bobo. está acabando o contrato dele, né? Então Ele não ninguém é sabe bobo. se ele vai renovar, Ele não é o que bobo. vai acontecer, Ele né? sabe como é que funciona, né? Exatamente. O Ellison volta a perguntar, falando sobre o Luan, se ele volta no próximo jogo. Bom, hoje eu acho que ele não volta. Não volta. Não volta. Contra o Palmeiras, não sabemos. É. Depende dos treinamentos, do trabalho. Tem toda uma questão dele, própria médica mesmo dele, né? Porque foi uma lesão complicada, uma coisa que a gente não sabe como que funciona ainda a cartilagem dele, se está aceitando, e qualquer pancada também pode agravar a situação. Então é melhor ter um pouquinho mais de calma, que aí ele volta, pelo menos nas suas plenas condições físicas, e aí se ele pode dar o retorno que a torcida quer dele. Então, o Luan, gente, é um jogador que exerce o físico o tempo todo, é um cara que corre o tempo todo. Se ele não tiver condição de correr... não vai ter. Não vai ter jogador. Não existe um bom jogador. Ele é assim, né? Ele é o jeito irresponsável dele de jogar que faz dele um jogador de futebol. Exatamente. Então é difícil, tem que ter muita calma com relação ao Luan. E eu não voltaria com ele tão cedo pro time, não. Eu teria mais calma. Tem que esperar. Mesmo porque, gente, o Luan é um craque. Ele não é um jogador que, nossa, faz toda a diferença num jogo de futebol. Não, ele agrega muito, mas ele não faz a diferença. São duas coisas diferentes. Então eu teria um pouco mais de calma, sim, para colocá-lo em campo. E aí o Sebastião Correia já emenda aqui, Josias, falando assim, por que o Patrick joga no Galo? Por quê? Porque depende, né? Uma parte da torcida gostava dele. Porque ele tem contrato com o Atlético, então ele tem que ser escalado, ou melhor, tem que ser escalado não. Ele está à disposição do Marcelo Oliveira. Gente, o Patrick é lateral. Tem que jogar na lateral. Tem que jogar na lateral. E lateral ele não é pior que, por exemplo, esses do Cruzeiro, não, tá? Eu até entendo que a torcida do Atlético, que o Sebastião está dizendo aí. O problema é que ele é escalado todas as vezes que acontece alguma coisa, o primeiro nome que veio na cabeça de todos os treinadores do Atlético, Aguirre, do próprio Levi e do Marcelo, é o Patrick, que é a solução. Acabou virando a solução, inclusive até um amuleto para o Atlético. Não é um jogador muito talentoso e tal, mas é esforçado, né? Como as pessoas dizem, é um cara que tá lá, então, se eu acho que ele é assim, ele se dispõe a fazer qualquer coisa, o treinador vira e fala, é você mesmo, Patrick. Mas eu gosto desse tipo de jogador. Agora, o que não é a situação do Alano, por exemplo, no Cruzeiro, ele não é esse jogador, nem mesmo esforçado, inclusive, né? O pessoal pode ter que cornetar aí, mas eu também vou falar, nem mesmo esforçado ele tá sendo no Cruzeiro. O Sérgio Almeida lá pergunta se o Paulo Bento já era. Sérgio, eu tô vendo que você chegou no programa agora. Ele comentou isso. Não, eu acho que não, eu espero que não. Eu acho que o Paulo Bento tem um trabalho a fazer ainda, desenvolver ainda. Mas se começar a tomar coco para Vitória, para esporte, aí não tem como não. Aí eu vou ter que concordar com você mesmo. Arthur Veloso pergunta sobre G2. Ô Arthur, o G2 é um cara que apareceu no Defensor lá do Uruguai, né? E para nós mineiros, ele apareceu de fato contra o Cruzeiro, né? Naquele baile que o Cruzeiro tomou lá em Montevidéu, 2-0, tanto que G2 e Arrascaeta acabaram com o Cruzeiro. E agora o G2 ele joga no Clube Bruges da Bélgica. E ele tá afim de sair de lá já tem um tempo. O vira e mexe, o empresário dele oferece. Já teve alguns problemas extra-campo também lá e tal. Mas... Agora, é um cara que é a questão de adaptação. O Arrascaeta tá demorando muito para adaptar ao futebol brasileiro. O G2 vai sentir a mesma coisa. Vai. Então, eu não sei se é a solução também. Saiu de um time que não tem tanta expressão no Uruguai para jogar na Bélgica. Exatamente. E aí, para vir para o Atlético, então, assim. O problema é que o Atlético também tem que agilizar. Se for contratar o G2, tem que ser hoje para amanhã, porque todos os jogadores vindos da Europa, de janela internacional, até 19 horas de terça-feira. Terça? Isso, que é amanhã, no caso. Que é na quarta, né? Na China, por exemplo. Isso. Então, todos têm que ser cadastrados, inclusive o próprio caso do Denilson no Cruzeiro, que é um volante que jogou no Arsenal, no São Paulo, que o Cruzeiro está praticamente fechado com ele. Jogou não, né? Ele passou, ficou quebrado lá. No Arsenal ele não teve experiência de falar de Arsenal que... Não teve oportunidade. Assim, o Wenger até gostava dele. Não, ele jogava até ele ser quebrado. Até ele ser quebrado. E no São Paulo até que ele não foi muito mal, não. O problema do Denilson é que muitos cartões, né, que ele tomava no São Paulo. Não sei se a torcida do Cruzeiro lembra, muita gente falando aí no Twitter que ele é um bom jogador. Realmente, ele é um bom jogador, mas questão disciplinar... Né, tem que tomar cuidado e tem que ter uma cabecinha no lugar aí, né? Porque
A gente vê a situação do Romero, por exemplo, tomando muito cartão, Lucas tomando muito cartão. Então, se vier pro Cruzeiro, tem que A vantagem é que a tranquilizar. galera gosta do Romero e não gosta do Lucas. Né? Isso. Bom, enfim. é isso. Vamos lá, Josias. Já Vamos bateu lá. o sinal aqui. 13 horas de Brasília. Obrigado, Joe. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos que participaram, muitos comentários hoje, muitas participações dos nossos Não, o internautas. efeito Riascos é... Hoje foi um dia duro aí para a torcida do Cruzeiro, né? Foi Muitas mesmo. reclamações. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua audiência. Lembrando que às 18 horas de quarta-feira faremos um pré-jogo de Cruzeiro e Vitória pela Copa do Brasil, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!